Então Platão está fazendo uma crítica à estrutura social do seu tempo. Platão vai propor que, na verdade, o seu contexto, pessoas que não têm um conhecimento do mundo inteligível, não têm a ideia do bem, não conseguem acessar esse mundo, que é o mundo do bem, do belo, do perfeito, do justo, estão fazendo política, estão participando da estrutura política. E para Platão isso é inconcebível. Platão ele propõe uma estrutura hierarquizada, que leva em consideração os elementos materiais e naturais de cada um, considerando a sua estrutura de natureza, de alma racional, alma irascível, alma concupiscente. Dependendo dessa estrutura de natureza, você tem funções diferentes também na sociedade. Então você tem os governantes, você tem os militares, você tem os produtores, você tem a alma racional, a alma irascível e a alma concupiscente. Portanto, onde é que estaria a justiça para Platão? Onde estaria a justiça dentro dessa estrutura social? Porque quem olha essa estratificação social fala, mas aí não é justo. Todos devem ter acesso e direito igualmente de participar de todas as funções. Platão fala, não, a justiça está em cada um saber justamente a sua estrutura social. Por isso que Platão vai propor a educação como um fator fundamental para que você possa distinguir todas essas funções. Põe todo mundo na escola, põe todo mundo no processo educacional e, na medida em que essas pessoas forem sendo colocadas em determinadas atividades dentro da escola, essas pessoas elas vão, de acordo com a sua alma, vão desenvolvendo habilidades que vão manifestar naturalmente quais são as suas funções na cidade. Então, grupos que são dedicados a um trabalho braçal, manual, são aqueles que não conseguem ter controle suficiente para dominar o seu corpo. Então esses são colocados num processo produtivo. Esses não avançam no processo educacional, né? Esses então que não conseguem controlar impulsos, desejos, não conseguem dominar o corpo. Aí o lance do exercício físico ser fundamental dentro da estrutura educacional que Platão propõe. De pessoas que não conseguem ou não têm competências suficientes para dominar o próprio corpo, controlar pulsões, desejos e o próprio exercício, né, a disciplina do exercício, da atividade física, esses são separados, e aí já nós temos uma grande parte da população, uma grande parte das crianças, que são destinadas ao processo produtivo. Agora, você tem um grupo de pessoas, de crianças, que conseguem, na atividade física, serem pessoas disciplinadas, conseguem submeter o corpo a uma disciplina regular de treino, de controle, de alimentação. Então essas pessoas conseguem controlar um pouco mais as suas pulsões naturais. Essas são separadas para um outro grupo, elas então avançam para uma outra dimensão, enquanto aquelas outras já estão no processo produtivo, são destinadas a aprender ofícios para atender a demanda de produção, porque correspondem à alma inferior. Essas então vão ser destinadas a um processo de treinamento físico, condicionamento físico, ao exercício físico, atividade física. Aquelas que conseguem dominar o corpo, mas não conseguem desenvolver atividades superiores de exercício de abstração, exercício racional, que exige um cabedal intelectivo um pouco mais elevado, aí nós temos agora dois grupos que ficam aqui. E então vão ser separados esses dois grupos. Aqueles que conseguem dominar o corpo, mas não conseguem fazer o processo de abstração, avançar para um estágio superior de abstração e de reflexão, inclusive da própria matemática, da física, metafísica. Esses então são separados e vão se dedicar única e exclusivamente a um processo de controle do corpo, e esses vão se ocupar com o processo de proteção. Esses são os militares, os protetores, são aqueles que vão ser treinados para compor o exército. E você tem um grupo pequeno de pessoas que conseguem avançar para um terceiro estágio, que é um curso superior, um nível superior, que são pessoas de almas superiores. Aqui são almas irascíveis, que, embora são superiores àqueles, eles controlam os apetites do corpo, mas não conseguem fazer um esforço maior intelectivo. Dentro desse grupo, você tem um grupo menor ainda de pessoas que transcendem esse grupo, que vão além, que conseguem abstrair, que conseguem pensar, que conseguem alcançar níveis superiores de abstração e de reflexão. Esses são separados e são colocados então a um processo superior do ensino de álgebra, de geometria, de matemática, da própria física,
como um todo. Então é esse grupo de pessoas que no exercício da filosofia devem ocupar os postos de liderança, que são os governantes. Aí a proposta política de Platão de se estruturar uma cidade numa monarquia, que seria o rei filósofo. Né? Quem que deve ser o rei? Quem que deve governar? Ou quem deve ser aqueles que ocupam postos de importância política, de governo na cidade? É aqueles que conseguem desenvolver o exercício filosófico da abstração, da reflexão, tem o exercício daquilo que os gregos chamavam de ócio. Né? O ócio não é ficar sem fazer nada. Para os gregos, o ócio é tempo destinado à reflexão e elevação da alma. As pessoas que podem, por meio da reflexão e da filosofia, acessar esse mundo superior, o mundo da ideia do bem, do belo, da justiça. Esses, por alcançarem, por meio da reflexão, esse mundo de cima, esses têm condições de governar a cidade com justiça, a pensar a ideia do bem, do belo, e esses podem de alguma forma propor uma estrutura social muito bem organizada e pensar a política de forma ideal, porque eles alcançam esse mundo ideal que é o mundo das ideias. Nesse sentido, o que Platão está propondo? Olha, deve governar aquele que pensa, aquele que consegue fazer o exercício intelectivo. É esse que deve ocupar os postos de liderança e os postos da política dentro da polis. Né? Nesse sentido, a pergunta que ficaria, mas isso não é justo? Né? Isso não é justiça. Como que você pode falar que uma cidade boa ou justa é aquela que faz a estratificação social? Ou aquela que parte do pressuposto da desigualdade entre os homens? Bom, para os gregos, eles estavam convictos de que nós não somos iguais. Não existe igualdade. Não existe essa ideia de que todos nascemos iguais. Como nós acabamos de falar, os gregos acreditavam em hierarquias. Né? A natureza dispõe uns com almas superiores, almas com inferiores. Tem uma linha mitológica que fala, inclusive, que as nossas almas e a nossa vida é resultado do trabalho das moiras, que são deusas que são cegas, são vedadas, e que elas pegam uma alma e pegam aleatoriamente, pegam um corpo e tecem a vida humana. Né? Então elas não fazem processo seletivo de almas, então elas vão pegando e vão colocando. Então o que existe na verdade aqui na cidade é uma bagunça de almas superiores e inferiores. Por isso que Platão propõe uma organização. Se existem almas superiores e inferiores por natureza, seria natural com que cada alma estivesse ocupando o seu posto natural, estivesse cumprindo o exercício natural daquilo que lhe foi proposto pela própria natureza, pelo próprio cosmos. Então, o que Platão está propondo? Olha, a hierarquia social é que vai definir a justiça na polis. Porque o que é a justiça na polis? Não é se é certo ou errado. Para Platão, justiça na polis é o perfeito ajustamento dos papéis naturais desempenhados pelos cidadãos que correspondem às suas próprias almas. Se nós temos hierarquia, nós temos governantes e temos alma racional. Nós temos militares e temos alma irascível. Temos produtores e temos, então, alma concupiscente. Cada um dessa alma ocupando o seu lugar é que vai se estabelecer o perfeito ajustamento da polis. Então, justiça para Platão tem a ver com ajustamento cósmico. Cada um fazendo o seu papel de acordo com a sua natureza, com o que nasceu para fazer. Se eu nasci com uma alma superior, o que a natureza espera de mim, e a minha colaboração vai ser uma colaboração perfeita e justa na polis, se eu exercer a função que a minha natureza me deu. Se eu sou de alma racional, então que eu governe. Se eu sou de alma irascível, que eu então esteja no exército. Se eu sou de alma concupiscente, que eu esteja no processo produtivo. Se cada um cumprir a sua função na polis, nós vamos ter literalmente esse ajustamento. Essa é a proposta da estrutura política de Platão. Para compreender como que ele vai identificar e dividir essas duas realidades e por que existem pessoas que acessam este mundo e esse mundo superior e outras não, e vai dividir essas duas realidades, ele vai narrar a história que ficou conhecida como o mito da caverna, ou a alegoria da caverna. No mito da caverna, Platão diz que existem, pense, né? Ele não dá muitas explicações, é só um mito, é só uma alegoria. Então, homens, né? Esses homens que estão dentro da caverna, que se percebem dentro da caverna e que se identificam dentro da caverna,
Platão vai falar, olha, imagine homens que estão presos, acorrentados dentro da caverna e que desde que se percebem enquanto seres estão ali dentro. Ele está fazendo uma metáfora a todos os homens, a esse mundo material aqui, que estão dentro da caverna, crescem dentro da caverna, e tudo o que eles veem são essa realidade percebida pelos sentidos, limitado ao seu movimento e aquilo que eles podem ver, ouvir e tocar. Essa realidade dentro da caverna. Aí ele vai falar, olha, imagine que pessoas estão transitando para o lado de fora da caverna, então é de dia, então a luz do sol penetra para dentro da caverna e em razão de pessoas estarem transitando para o lado de fora, as sombras dessas pessoas são projetadas por conta do sol, são projetadas para dentro da caverna. E essas sombras, elas estão aparecendo numa parede que está de frente onde essas pessoas estão aprisionadas. Essas pessoas que estão aprisionadas, que estão incapazes e limitadas pela sua condição material, elas olham aquelas sombras e por não conhecerem a realidade ou do que aquelas sombras correspondem, que são aquelas pessoas que estão fora da caverna, eles tomam essa realidade percebida pelos sentidos, que é a sua visão, como verdadeira. E de repente eles ouvem vozes e eles atribuem o que eles ouvem, a voz, à imagem que eles veem na parede, às sombras. Então, aí o que Platão propõe como um engano dos sentidos. Ou seja, o mundo da caverna ele é um mundo que limita o conhecimento àquilo que é percebido pelos sentidos. Então, tudo que você ouve corresponde não à realidade, mas àquilo que os seus sentidos podem oferecer. Sombras na parede e vozes, você ouve, mas ela não corresponde. As sombras e as vozes não correspondem, elas não são a realidade. Elas são sombras de coisas reais, são vozes, sons de coisas reais. Mas o que eles estão vendo e ouvindo, e a associação que eles estão fazendo, é como se a realidade única fosse aquelas que eles estão percebendo dentro da caverna, e não aquela que está fora. Então Platão está propondo um ambiente dentro da caverna e um ambiente fora da caverna. Mundo sensível, mundo inteligível, mundo das representações, mundo percebido pelos sentidos, mundo das realidades, mundo das essências. Certo? Então, essas percepções internas da caverna correspondem às percepções que estão fora da caverna. Aliás, essas percepções internas da caverna correspondem à realidade que está fora da caverna. Aí Platão continua a sua história e fala, imagina um homem que consegue se libertar dessas correntes, de alguma forma, ele não fala como, mas de alguma forma ele se liberta, ele quebra os grilhões. Como ele sempre esteve limitado ao movimento permitido pelo excesso, como ele sempre esteve limitado dos seus movimentos àquilo que os grilhões poderiam lhe dar ou lhe oferecer, se movimentar de forma livre, sem as correntes, e se levantar e andar, exige um esforço, cujo processo é um processo dolorido. E Platão vai falar, olha, imagine que esse homem, ele se liberta e ele então vai tentar encontrar um caminho para sair dessa caverna. Então a primeira coisa que tem que fazer é se movimentar ou fazer um movimento do qual não lhe é natural, não faz parte da sua vida, porque ele esteve condicionado desde que se percebe àquela estrutura de vida limitante dentro da caverna e suas correntes. Mas uma vez liberto das correntes, ele tem que se levantar, tem que andar, tem que escalar as paredes da caverna, aquelas regiões mais íngremes para poder sair da caverna. E tudo isso é um processo muito dolorido, muito doloroso para quem nunca se movimentou, para quem não precisou fazer grandes esforços, para que ele possa sair em direção à realidade do mundo exterior. Esse homem então chega lá fora, o sol está estrumbando, o sol do meio-dia, então a primeira coisa que ele tem, a primeira sensação é de cegueira, porque a realidade da luz lhe cega os olhos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aguardar a noite, ele fica dentro da caverna ali, espera, quando a noite cai, quando fica tudo escuridão, é um ambiente de escuridão do qual lhe é familiar, ele sai, então ele consegue perceber, ter as primeiras percepções dessa realidade fora da caverna, e na medida com que passa-se a noite e o dia se aproxima e o sol se levanta, na medida em que a luz começa a brilhar, ele vai começando a ter as percepções das realidades que existem fora da caverna. E na medida em que o sol se levanta e ilumina tudo, ele vai perceber que existe mundo fora da caverna. E ele começa a perceber que as pessoas transitam na entrada da caverna e de que, na verdade, as pessoas falam. E ele então vai começar a identificar a voz,
às pessoas que são aquelas que possuem as vozes, né? As pessoas que falam. Vai fazer uma associação entre a voz e a pessoa real. E vai perceber que as pessoas transitando na frente da caverna são aquelas que vão projetar suas sombras dentro da caverna, e ele vai chegar à compreensão de que aquilo que ele via dentro da caverna, na verdade, não era real. Eram imagens que representavam o que está fora da caverna. Então aquelas imagens, sombras, tinham seus donos reais para o lado de fora. Aquelas vozes que eles ouviam dentro da caverna tinham seus donos para o lado de fora, que eram reais. Então ele vai associar as vozes à pessoa que fala e vai falar: isso é real. O mundo de dentro da caverna é uma ilusão. Então ele vai descobrir duas realidades. A realidade percebida pelos sentidos e a realidade que corresponde às essências das coisas que realmente são. Então, Platão está fazendo no mito da caverna essa alegoria a respeito do mundo sensível dentro da caverna e o mundo inteligível real fora da caverna, o mundo da luz. Platão continua e fala: imagine esse homem que, quando percebe que a realidade que ele conhecia antes não passava de representações do mundo, de ilusões, ele resolve voltar para dentro da caverna. Tendo contemplado a luz, ele volta para dentro da caverna para comunicar aos outros e para tentar de alguma forma convencê-los ao esforço de libertar-se das cadeias aprisionantes de dentro da caverna, para que eles possam sair e possam de alguma forma contemplarem a realidade que está fora, ou a vida que está fora da caverna. A vida real, a vida verdadeira está fora e não dentro. Mas isso causa certas agitações entre aquele grupo de homens que estavam dentro da caverna. Ele convence alguns jovens, e alguns tentam incitar uma certa revolta e uma libertação coletiva das cadeias, e as pessoas mais velhas, os homens mais velhos, então temendo pela ordem social, eles condenam este que se libertou, saiu e retornou, condenam à morte. E a história fala que eles matam essa pessoa, matam este homem, porque ele era uma ameaça à ordem social interna da caverna, né? O que Platão está fazendo aqui nesse mito? Na verdade, Platão está narrando a história de Sócrates, né? É um mito que vai mais ou menos descrever aquilo que Sócrates viveu. Seria como se esse homem que se libertou das cadeias e saiu e ascendeu ao mundo das ideias, seria a sua personagem Sócrates, que sai desse mundo material, desse mundo das opiniões que todos nós temos, de representações, e por meio do exercício filosófico ele alcançou o mundo da luz, o mundo de fora. E tendo contemplado o mundo da filosofia, o mundo da sabedoria, o mundo das essências, ele retorna até nós no Ágora, na praça, e começa a comunicar de que existe uma realidade para além do mundo aparente. A verdade, na verdade, as essências, né? O mundo real não está aqui, o mundo que a gente percebe e vê, está para além, que é o mundo da nossa alma, que é o mundo de fora, o mundo onde as coisas realmente são. Tudo isso aqui não passa de sombras, de mundo da caverna, mundo limitante, mundo que impede com que as pessoas possam ascender no seu próprio exercício reflexivo, intelectivo. O que acontece no contexto de Sócrates? Ele causa uma certa agitação, muitos jovens aderem à sua filosofia, os homens, né, os aristocratas temem pela ordem social e condenam Sócrates, como nós dissemos no outro vídeo. Condenam Sócrates de que ele é aquele que corrompe a juventude e descredita dos deuses, e o condenam à morte e literalmente o executam. Ele é condenado a tomar a cicuta, né, um veneno, que é uma taça de veneno. Então Platão está narrando no mito da caverna essa de que nem todos são aqueles que estão acessíveis ou dispostos ao esforço de se libertar dos grilhões materiais para ascender o mundo das ideias. Nem todos estão dispostos a vencer os limites do mundo material, das opiniões e representações e percepções do mundo, para caminhar em direção ao mundo da luz, ao mundo real, ao mundo verdadeiro. É uma crítica, literalmente, que Platão está fazendo, e que nós poderíamos tomar como um processo de que o exercício o exercício de abstração intelectivo que nós fazemos no processo de aprendizagem nada mais é do que esse libertar-se das grilhões, das percepções e opiniões que o senso comum nos oferece, e a ascendermos ao mundo real, do mundo das ideias, ao mundo da verdadeira sabedoria, das essências, da ideia do bem, do belo, do justo,
que está para o lado de fora, que habita uma outra dimensão superior, que exige de nós o esforço intelectivo, que muitas vezes é muito incômodo, né? E que é muitas vezes algo que nos causa dor e sofrimento, que é o processo do estudo, que é o processo da dedicação à própria formação. Mas isso é necessário, essa dor é necessária para que a gente possa se libertar dos grilhões da nossa ignorância e dos grilhões da nossa própria limitação intelectiva, desses grilhões que nos prendem e dessas multidões de pessoas que não querem ascender na reflexão, mas querem nos limitar à mediocridade do pensamento existencial presente, para que a gente possa ascender o mundo das ideias, o mundo da sabedoria, o mundo da própria filosofia. Esse é a proposta socrático-platônica